Ciro Nogueira deu entrevista pra Vera Rosa do Estadão. Pra falar que ele não vai ser visto, não. Vai ser visto, não. É o Ciro Nogueira, esse cara é uma onda, viu? Escuta só. Senador, há uma avaliação corrente no mundo político de que a direita está batendo cabeça na escolha desse candidato que vai enfrentar o presidente Lula, não conseguindo se unificar. Há espaço para uma terceira via na próxima disputa? Eu acho difícil porque nós temos os dois líderes populares, os maiores líderes populares dos últimos 50 anos, que é Lula e Bolsonaro. É muito difícil qualquer candidato prosperar uma terceira via sem o apoio dos dois. Eu não vejo possibilidade disso acontecer, não. Mas o senhor acha que é possível a direita se unificar em torno de um nome para o primeiro turno? Não é possível, não. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O instinto de sobrevivência, a importância dessa eleição para o futuro do Brasil não vai nos permitir nós errarmos e, por conta de disputas menores, não colocar os interesses do Brasil acima de interesses pessoais. O senhor gostaria de ser candidato a vice-presidente na chapa, uma chapa liderada por Tarcísio? Eu, na visita, um dos grandes objetivos que eu fiz ao presidente Bolsonaro na última vez foi para comunicar que meu nome não está disponível para isso. Eu fui ser candidato ao Senado pelo meu estado, acho que eu cumpri meu papel no Piauí, e tudo o que eu estava falando estava desvirtuando porque eu queria ser vice. Para encerrar essa situação, eu comuniquei ao presidente que eu vou ser candidato ao Senado. Comuniquei ao presidente que você ser candidato ao Senado. Bom, Ciro Nogueira falou que não vai ter picuinha, que afasta a possibilidade da direita estar junta no primeiro turno. Vamos ver uma candidatura do próprio Jair, do Eduardo, do Flávio, como será aí o posicionamento do Ciro Nogueira. Beleza. Aí, Daniela Lima traz uns bastidores do Ciro Nogueira. Adoro fofoquinha. A Pri fala assim, ó, Daniela Lima revela bastidores de bastidores de que Flávio Bolsonaro teve uma discussão muito acalorada com Ciro Nogueira, na qual Flávio acusou Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio e não no que era melhor para a direita, e que, se fosse o caso, ele mesmo se candidataria para representar o bolsonarismo. E o Vinícius comenta, é interessante a primeira afirmação em que Flávio defende o legado do bolsonarismo ante ao apetite de Ciro Nogueira. Ciro é parte do problema e, até o momento, não entregou nada para Bolsonaro. A família Bolsonaro precisa afastar esse seu de perto do Jair. Vamos ver aqui nossa gloriosa Dani Lima. Contam os bastidores, né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E disse que, se fosse o caso, ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o Centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48% que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48, divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo que a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado o Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Inclusive aumenta o poder, qualquer poder de barganha, até com esses partidos, né? Até o último momento. Então, a turma do Ciro Nogueira não tem motivos para celebrar.